Fala galera, tudo bem? Sem muita enrolação, eu preparei aqui para vocês uma tier list com os maiores ídolos do Inter no século 21, né? Ou seja, só tem jogadores que jogaram no Inter neste século, tá? Eu tenho aqui na tier list 5 categorias: a categoria lenda, a categoria herói, a categoria ídolo, marcante e só vendeu camisa, tá? Eu tenho aqui 20 jogadores importantes para o Inter nesse último século e vou falar aqui um por um para a gente saber quem é que está nessa tier list, tá? A gente tem aqui o Alex, o Alisson, o Bolívar, Klemer, D'Alessandro, Fernandão, Forlan, Gabiru, Guerreiro, Guinhazu, Yarley, Índio, Kleber Chicletinho, Leandro Damião, Nilmar, Oscar, Alexandre Pato, Rafael Sobis, Tyson e Tinga. Única regra mais importante aqui é que a categoria lenda vai ter no máximo 2 jogadores, tá? O resto das categorias não vai ter limite para número de jogadores. Vou começar aqui com o Alex. Vou colocar o Alex na categoria herói. Sou muito fã do Alex, né? Como principais títulos ele tem a Libertadores e o Mundial de 2006 e principalmente o título que ele teve maior protagonismo foi a Sul-Americana de 2008, né? Que inclusive, individualmente, eu acho que a temporada de 2008 foi a melhor da carreira dele. Eu estava olhando alguns números, na temporada de 2008 o Alex marcou incríveis 32 gols. Né? Isso é número de centroavante hoje em dia. O Alex jogando como meia conseguiu marcar 32 gols em uma temporada. São números muito expressivos, né? Como eu já disse, eu sou muito fã do Alex. Eu acho que a saída dele no Inter, né, tanto a saída quanto a aposentadoria dele, não foi de uma maneira digna. Eu acho que ele poderia ter saído do Inter de uma maneira muito mais feliz, muito mais emblemática do que foi, né? Ele acabou saindo de uma maneira muito triste, né? A última temporada dele foi na temporada de 2016, temporada que o Inter caiu. Logo depois disso ele teve depressão. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito triste porque eu sou muito fã do Alex. Tomara que ele consiga recuperar bem, tanto do seu lado pessoal quanto do seu lado profissional, né? Ele diz em entrevistas que quer se tornar um treinador. Quem sabe um dia ele não treine no Inter, né? Tomara que vire um bom treinador e trabalhe no Colorado. Eu vou deixar ele na categoria herói. O próximo aqui é o Alisson. O Alisson, eu vou colocar o Alisson na categoria marcante, tá? Porque com a camisa do Inter ele acabou não ganhando nenhum título expressivo, né? O único título que ele ganhou foi o Gauchão, né? Ele ganhou acho que 3 ou 4 campeonatos gaúchos. Para ele ser considerado um ídolo, eu acho que acabou faltando algum título de maior expressão, né? Que ele ainda pode ganhar, porque muito provavelmente quando ele sair da Europa, ele vai retornar para o Brasil e eu tenho quase certeza que ele vai retornar pro Inter, né? Espero que ele consiga conquistar um título de grande expressão quando ele voltar para o Inter, mas eu acho que ele vai ficar aqui só na categoria marcante e muito mais pelo que ele fez fora do Inter depois, né, que ele se tornou o melhor goleiro do mundo, jogou 2 Copas do Mundo, do que pelo que ele fez no Inter, né? Vai ficar o Alisson na categoria marcante só. O próximo jogador aqui é o Bolívar, o General, que eu vou colocar na categoria ídolo. Bolívar pode sim ser considerado um ídolo, ganhou Libertadores, aliás, ganhou 2, né? Na segunda ele foi o capitão, marcou gol na final no jogo de ida contra o Chivas. Um jogador muito importante, um zagueiro muito bom, um zagueiro muito técnico, né? Sabia bater também quando precisava. Capitão nato Bolívar. Vai ficar na categoria ídolo. O Klemer eu vou colocar na categoria herói. O Klemer ele é o goleiro da primeira Libertadores, é o goleiro do Mundial. Ele também estava no grupo da Sul-Americana, estava no grupo da segunda Libertadores. Mas além disso, ele também foi um goleiro num momento muito importante do Inter, que foi ali os primeiros anos do século XXI, né? Logo depois que o Fernando Carvalho assumiu, o Klemer já era o goleiro naquele jogo contra o Paysandu, por exemplo, né? Momento muito difícil do Inter, momento de retomada. O Klemer foi o goleiro de todos esses primeiros anos ali do século. Goleiro muito importante, foi muito decisivo na final do Mundial, que é o jogo mais importante da história do Inter.
Então não tem como ele colocar ele numa posição que não seja herói. O próximo aqui é o Andrés Nicolás D'Alessandro. E esse não tem muita coisa diferente do que fazer. Ele vai entrar na categoria lenda. O D'Alessandro, ele é muito mais do que os títulos que ele ganhou, né? Porque como um título importante, ele acabou ganhando a Sul-Americana, a Libertadores e a Recopa, né? Foram 3 títulos de expressão, só que o D'Alessandro não se resume a isso, né? Ele é um ídolo no sentido todo da palavra, um jogador muito importante, um jogador que chegou aqui e soube entender muito bem o tamanho do clube, soube entender o que era o Clássico Grenal. Ele vestiu a camisa como nenhum jogador, eu acho que vestiu, principalmente estrangeiro, né? O fato dele ser argentino e ter se identificado tanto com a camisa do Inter faz com que ele entre facilmente na categoria lenda aqui, tá? O próximo aqui é o Fernandão, que também não tem muita surpresa, né? Ele vai entrar aqui na categoria lenda, né? No lado do D'Alessandro. Ele é, junto com o D'Alessandro, o maior ídolo desse século. Acho que ele até... Eu vou deixar ele aqui até na frente do D'Alessandro por causa do Mundial, que é um título de maior expressão, mas os dois são um junto do outro aqui. São os 2 maiores ídolos do Inter nesse século, tá? E, pô, não tem nem muito o que falar do Fernandão, né? Ele chegou e ele soube entender muito bem o momento que o clube passava, né? O clube passava por um momento de mudar de tamanho de verdade, né? Que foi na primeira conquista de título internacional, que foi a Libertadores. Foi muito importante na final do Mundial, né? Acabou não fazendo gol, mas foi muito importante taticamente e foi um líder dentro de campo, né? Aquela preleção dele antes da final do Mundial é uma das coisas mais lindas que eu já vi como torcedor. É algo que arrepia, que emociona. E ele foi capitão, ele soube ser capitão de um jeito que eu acho que nenhum outro jogador conseguiu ser com a camisa do Inter. Ele foi um líder dentro de campo muito, muito expressivo. E vai entrar na categoria lenda, não tem como deixar ele abaixo nessa tier list. O próximo aqui é o Forlan, e o Forlan vai estrear a categoria só vendeu camisa. O Forlan, eu acho que o Inter errou o timing para trazer um jogador do tamanho do Forlan. Porque o Forlan chega no final de 2012, com o Beira-Rio já começando as obras. O Inter já não estava jogando Libertadores quando ele chegou. E a temporada que ele jogou inteira foi a temporada de 2013. Que teve 2 fatores que contribuíram para que a passagem dele não fosse tão boa. Ele jogou num ano em que o Inter não jogou Libertadores e que o Beira-Rio estava em reforma. O elenco daquele ano até era um elenco bom. Tinha D'Alessandro, Forlan, Leandro Damião, Coco, o Alex chegou depois, tinha o lateral Kleber, o Juan, zagueiro. Era um bom time, só que não engrenou. O ano de 2013 foi um ano meio sem graça para o Inter. O Forlan até teve bons números, mas não teve nenhum momento marcante, nenhum momento importante, nenhum campeonato. Ele fez um bom campeonato gaúcho, até fez alguns gols no Brasileiro, mas foi muito pouco para o que se esperava dele, né? Ele vendeu muita camisa, lotou aeroporto, mas ficou por aí. O Forlan teve uma passagem apagada que acabou decepcionando, né? Então ele vai ficar na categoria só vendeu camisa. O próximo aqui é Adriano Gabiru. Esse é polêmico, ele é mais um meme do que um ídolo. Porém, não dá para negar que ele é um jogador muito importante na nossa história. Querendo ou não, ele marcou o gol mais importante da história do Inter. Então, por isso, eu vou colocar ele na categoria marcante. Eu não vou colocar ele na categoria ídolo, porque eu acho que, mesmo que o momento que ele tenha participado tenha sido tão importante, eu acho que a passagem dele pelo Inter se resume a esse gol. Por mais que tenha sido um gol muito importante, o gol mais importante da história do Inter, eu acho que o Gabiru ele não pode ficar na mesma prateleira do Bolívar, por exemplo. Ele não pode ser considerado um ídolo do Inter. Ele é um jogador marcante, sim, mas não chega a ser um ídolo, pelo menos para mim. O próximo jogador aqui é o Paolo Guerreiro, que vai ficar aqui do lado do Forlan na categoria só vendeu camisa. O Guerreiro podia
ter se tornado um ídolo. Se o Inter tivesse sido campeão daquela Copa do Brasil em 2019, o Guerreiro certamente estaria na categoria ídolo. Mas como o Inter acabou perdendo a final para o Atlético Paranaense, ele vai ficar aqui só no vendeu camisa. O Guerreiro ele tem até bons números com a camisa do Inter. Ele tem uma média de 1 gol a cada 2 jogos. Teve uma lesão séria no joelho que atrapalhou muito a passagem dele. Né? Como eu disse, naquela Copa do Brasil ele foi muito bem. Eu lembro que ele foi o artilheiro daquela Copa do Brasil. Naquele mesmo ano ele jogou Libertadores, o Inter caiu nas quartas para o Flamengo. No Brasileiro eu acho que ficou no meio da tabela. Aí 2020 com o Koudé, ele começou muito bem, fazendo muitos gols. Mas aí infelizmente ele teve a lesão no joelho, nunca mais conseguiu voltar a jogar bem pelo Inter. Teve uma saída bem conturbada, bem apagada. Não deixou saudade na torcida. Vendeu muita camisa, lotou aeroporto também, assim como o Forlan, mas não conseguiu tornar-se ídolo, né, para a torcida colorada. Então ele vai ficar aqui na última categoria da tier list. Pablo Horácio Guinhazu. O Guinhazu vai entrar na categoria ídolo. Apesar de não ser um primor técnico, nem um primor tático, o Guinhazu ele personificou a palavra raça. Ele é um jogador muito raçudo, jogador muito folclórico, treinava de moletom, dava carrinho, não estava nem aí. Um jogador que soube vestir a camisa. Sou muito fã do Guinhazu e ele vai entrar sim na categoria ídolo. O próximo aqui é o Yarley. O Yarley, assim como o Klemer, ele foi muito importante naquela final contra o Barcelona. Eu acho que ele foi, na verdade, o melhor em campo naquela final. Além do passe para o gol do Gabiru, ele foi muito importante nos minutos finais para conseguir segurar a bola no campo de ataque e evitar com que o Barcelona atacasse mais a gente naqueles minutos finais. Yarley foi muito importante, ele também estava no grupo campeão da Libertadores em 2006. Eu vou colocar o Yarley. Eu tô na dúvida entre a categoria herói e a categoria ídolo. Eu vou colocar o Yarley na categoria ídolo. Pela importância do que ele conseguiu fazer naquela partida contra o Barcelona. Foi muito importante, como eu disse, e eu vou deixar o Yarley na categoria ídolo. Só uma observação, é impressionante o quanto o Yarley parece com o Renato Aragão, né? Parece muito com o Didi. Enfim, era só uma observação mesmo. O próximo aqui é o Índio. Eu vou colocar o Índio na categoria herói. O Índio, ele é muito copeiro. Ele tem... Olha, eu vou dar só uma palhinha sobre os títulos que ele ganhou com a camisa do Inter. Ele ganhou 2 Libertadores, ganhou 1 Mundial, 1 Sul-Americana. Cara, ele ganhou uma infinidade de Campeonato Gaúcho, ganhou 2 Recopas. Ganhou mais o quê? Ganhou a Copa Suruga, ganhou a Dubai Cup. Ele ganhou praticamente tudo pelo Inter. Então não tem como não colocar ele na categoria herói. Além de ser também um zagueiro artilheiro, eu acho que ele é o zagueiro que mais tem gols com a camisa do Inter. Fez muitos gols em Grenais também. Pô, o Índio não tem nem o que falar, vai entrar na categoria herói. Kleber Chicletinho. O Kleber Chicletinho também jogava muita bola, né? Foi muito importante naquela Libertadores de 2010. Ganhou também a Recopa Sul-Americana em 2011. Vou colocar o Kleber na categoria ídolo. Inclusive essa foto aqui é muito bacana, que é a foto daquele gol que ele faz contra o Banfield, que ele pega um chute de primeira na entrada da área e mete no ângulo, e ele sai metendo aqui para a torcida do Banfield. Pô, golaço. Sou muito fã do Kleber Chicletinho, que tecnicamente eu acho que ele, se não é o melhor, é um dos melhores laterais esquerdos da história do Inter. O próximo aqui é o Leandro Damião, que teve em 2011 um auge que pode se equiparar ao que está jogando o Haaland nessa temporada. Eu não estou nem exagerando, tá? O Damião em 2011 era o melhor centroavante do mundo. Tá, eu posso ter exagerado, tá? Mas o Damião jogou muito, principalmente naquela temporada de 2011 em que ele foi o artilheiro do Brasil, foi convocado para a seleção brasileira, jogou demais. Tem como também um momento importante a final da Libertadores de 2010, que ele entra, faz o gol do 2-1, né? Vou colocar o Damião. Eu acho que o Damião não é considerado um ídolo. Eu tô na dúvida entre ídolo e marcante. Eu vou colocar o Damião na categoria marcante, tá? Mas ele é entre os marcantes aqui, eu acho que ele é o mais marcante. E vai entrar na categoria aqui, tá?
Ah, e só para lembrar, o Leandro Damião, ele é o maior artilheiro do Inter no século, tá? Ele tem mais de 100 gols com a camisa do Inter. O próximo na lista é o Nilmar, que eu não tô nem aí e eu vou colocar na categoria herói, tá? Ele pode até não ter ganho tantos títulos assim com o Inter, né? Eu acho que de relevante ele ganhou só a Sul-Americana e acho que a Dubai Cup também. Só que, pô, eu sou muito fã do Nilmar, eu não vou colocar ele numa categoria abaixo de herói, tá? Sou muito fã do Nilmar, pô. Aquele gol contra o Corinthians no Pacaembu em 2009, que ele dribla meio time do Corinthians. O gol na final da Sul-Americana, na prorrogação contra os Estudiantes. Pô, sem contar todo o carisma que o Nilmar tem, eu vou deixar o Nilmar na categoria herói, tá? Acho que eu vou ser incoerente, mas tô nem aí. Nilmar é um herói colorado. O próximo aqui é o Oscar. Vou colocar o Oscar na categoria marcante. Ele estava presente no grupo campeão da Libertadores 2010, mesmo que ele não tenha entrado, ele estava no grupo. Ele ganhou também a Recopa em 2011 e ganhou, acho que, 3 ou 4 campeonatos gaúchos também, né? Aí foi vendido para o Chelsea, se eu não me engano, foi a maior venda da história do Inter, né? Cerca de 30 milhões de euros, algo perto disso. Acabou não sendo protagonista em nenhum título importante, então ele vai entrar aqui só na categoria marcante, tá? E eu ainda sonho com a volta dele em algum momento, tá? Talvez quando ele estiver lá com seus 45 anos ele volte pro Inter. Tem um detalhe curioso sobre o Oscar, que vocês podem notar aí na foto que ele tá fazendo um L na foto, né? Comemorou o gol fazendo um L, assim como o Germán Cano, né? Que comemora fazendo um L em homenagem ao Oscar, né? Porque todo mundo sabe que o Germán Cano do Fluminense é fã de carteirinho do Oscar e é por isso que ele comemora fazendo um L. Ou é isso, ou é porque ele é muito petista. É uma das duas opções, não tem outra via. Próximo da lista aqui é Alexandre Pato, que tem uma passagem muito curta pelo Inter, né? Ele tem de marcante praticamente só 2 jogos, mas são 2 jogos muito importantes, né? É a semi e a final do Mundial. Na semifinal ele faz um gol, a final ele teve uma final razoável, acabou não fazendo gol na final, mas ele foi muito importante na semifinal contra o Al Ahly fazendo gol. Surgiu bem no Inter, né? Foi vendido para o Milan muito cedo, poucos jogos, mas mesmo com uma passagem muito curta, o Pato conseguiu ser marcante com a camisa do Inter. Vai entrar na categoria marcante o menino Alexandre Pato, que inclusive está se oferecendo aí todo momento na rede social. Ele quer voltar para o Inter ou para o São Paulo, para um dos dois times, porque ele está se oferecendo toda hora, mas essa volta não vai acontecer porque o Pato é um ex-jogador. Agora a gente vai para um jogador que eu sou muito, muito fã. Rafael Sobis, o senhor Libertadores, que não pode ser diferente, né? Ele vai entrar na categoria herói, vai entrar aqui como o primeiro da categoria herói. Pô, o Rafael Sobis, ele simplesmente fez 2 gols numa final de Libertadores e depois contra o Chivas, na outra final em 2010, fez mais um gol. Somando tudo, ele tem 3 gols em 2 finais de Libertadores, tá? Não é pouca coisa, ele é muito ídolo, é muito colorado. Eu sou muito fã do Sobis, não só pelo jogador que ele é, mas também pela pessoa que ele é. Depois que se aposentou, ele virou um puto empresário, tem empresa de energia solar, tem podcast, ele é dono de hamburgueria, dono de restaurante de sushi. Pô, o cara é um ser humano muito foda, um cara muito completo, muito gente boa, é roqueiro. É um jogador muito inteligente, sou muito fã do Rafael Sobis e eu vou deixar ele na categoria herói. Se desse para colocar, eu colocaria ele na categoria lenda, mas como só pode 2 e eu acho que ele está um pouquinho abaixo do nível do Fernandão e do Alessandro, ele vai ficar na categoria herói. Mas, pô, Rafael Sobis, eu sou muito teu fã, tá, cara? Próximo aqui é um jogador que teve uma passagem recente polêmica com a camisa do Inter, é o Taison. Apesar da última passagem, o Taison, ele é ídolo e eu vou explicar por quê, tá? De títulos importantes, o que o Taison ganhou? O Taison ganhou a Sul-Americana em 2008 e ganhou a Libertadores em 2010. São 2 títulos de grande expressão. A Sul-Americana ele era meio que um 12º jogador. Na Libertadores ele começou como reserva, mas com a chegada do Celso Rotti ele virou titular, né? Foi titular na semi, na final. Aí ele foi vendido, teve uma passagem vitoriosa pela Ucrânia, se consolidou na Europa e voltou, né? Voltou trazendo muitas expectativas, acabou não cumprindo, porém ele é ídolo sim,
porque ele tem um detalhe na carreira dele, nessa última passagem pelo Inter, é que ele fez o gol que praticamente rebaixou o Grêmio em 2021. Aquele gol de cabeça é o gol do Grenal do Caixão, é o gol que praticamente selou o rebaixamento do Grêmio, tá? Então, além de ter conquistado a Sul-Americana e a Libertadores, o Taison foi peça fundamental no rebaixamento do Grêmio em 2021 e por isso ele vai entrar sim na categoria ídolo, tá? O último, mas não menos importante, Paulo César Tinga. O Tinga vai entrar na categoria ídolo. Não tem como, tá? O Tinga, ele é ídolo sim. Ele ganhou 2 Libertadores, fez gol em uma das finais. Ele também é protagonista no lance mais polêmico da história do futebol brasileiro, que é aquele absurdo pênalti não dado para o Inter naquele jogo no Pacaembu contra o Corinthians em 2005. Aquele lance que o goleiro do Corinthians, o Fábio Costa, praticamente arranca a perna do Tinga e o juiz, não contente em não dar o pênalti, vai lá e expulsa o Tinga por simulação, pô. Isso não existe, isso é absurdo. Pô, estrela roubada, tá? 2005 é nosso, 2005 é do Inter. Mas, infelizmente, a gente só sofre e é prejudicado pela CBF, tá? Enfim, apesar desse meu desabafo aí, o Tinga, falando sobre o Tinga, ele é sim um ídolo colorado, coloradaço, baita ser humano, e vai sim entrar na categoria ídolo, tá? Enfim, é assim que ficou a tier list. Vamos passar limpo aqui rapidinho agora. A gente tem na categoria lenda os 2 maiores, Fernandão e D'Alessandro. Aí na categoria herói a gente tem Rafael Sobis, Alex, Klemer, que só uma observação sobre o Klemer, né? Goleiro calvo, né? Goleiro bom é goleiro calvo e o Klemer tinha esse atributo a favor dele, né? Também na categoria herói tem o Índio e o Nilmar. Aí na categoria ídolo, um pouco mais abaixo, a gente tem Bolívar, Pablo Horácio Guinha Azul, o Didi, o Yarley, Kleber Chicletinho, Tinga, que jogou muito no Inter, né? Porque, pô, 2006, 2010 ele jogou muito, né? Enfim, Taison também completa a categoria ídolo. Aí na categoria marcante a gente tem Leandro Damião, o Damigol, Alisson Becker, Gabiru, o autor do gol do Mundial, Oscar, o petista, e Alexandre Pato. E aí na categoria só vendeu camisa, a gente tem as 2 decepções, os 2 estrangeiros, o uruguaio Forlan e o peruano Paulo Guerreiro. O vídeo foi isso, espero que tenha gostado, curte, compartilha, comenta aí algumas sugestões para próximos vídeos, para próximas tier lists que eu posso trazer aqui no canal. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal e um abraço.